Isso tudo, e aí eu vou finalizar agora mostrando a contraparte fisiológica, né? Isso tudo que eu estou falando aqui é para mostrar para vocês o quão complexo é o ato de ler. Nesse exemplo de imagem aqui, vocês vão observar que nós temos dois cérebros. O cérebro de uma criança, os dois cérebros são de crianças em estágio pré-leitor, tá? O que isso significa? Ainda não consolidaram a alfabetização. Olha o primeiro cérebro aqui, que não está considerado como estando com risco de desenvolver, de ter dislexia, de ser uma criança disléxica. E olha o segundo cérebro que está em risco. Deixa eu só chamar a atenção, porque normalmente as pessoas se perdem aqui. Numa ressonância magnética, a imagem ela é invertida, tá? Então, por isso vocês vão ver aqui left, se referindo ao lado direito, né? Esse é o lado direito, na verdade, quando a gente olha. Mas está representando o lado esquerdo na imagem. Então, tudo que está aqui é o lado esquerdo, tá? Que é onde tem toda a área responsável pela linguagem, a área de Broca aqui na frente, que é essencialmente relacionada à nossa possibilidade de falar, de usar a linguagem e se comunicar. Olha como aqui você já tem na criança, mesmo sem ela ter sido alfabetizada, uma ativação do lado esquerdo maior do que do lado direito. E na criança aqui, olha, que está com risco de desenvolver dislexia, ela não está conseguindo acionar a área responsável pela linguagem. Então, ela está focalizando o quê? Só no conhecimento de mundo prévio dela, dentre aqueles 3 tipos de conhecimento. Ou seja, se o leitor não é capaz de mobilizar esses 3 tipos de conhecimento que a gente está tratando aqui, a gente não vai compreender. Eu dei um exemplo, né, no caso da pessoa que está lendo a carta sobre física quântica, que não vai entender nada, né, um e-mail, por exemplo, ou um artigo científico sobre física quântica, você vai ter o linguístico, vai ter o textual, mas não vai ter o de mundo. E agora eu estou dando um exemplo de um cérebro de um potencial disléxico, em que não vai conseguir alcançar porque não está conseguindo mobilizar, especialmente as áreas referentes à linguagem no ato de leitura. Então, é um sistema cognitivo complexo e totalmente artificial, porque o nosso cérebro, ele tem muitas áreas que já são automaticamente ativadas e desenvolvidas, mas o processo de leitura não é nada natural. Ele é um processo artificial que mobiliza diferentes regiões, ok? Por isso que eu estou falando de memória de trabalho para a gente chegar até lá. Aqui, 3,5. Mas o que é importante que vocês entendam? A capacidade de memória de trabalho, ela não depende da capacidade de armazenamento. Lembra que eu tinha falado de memória de trabalho e de atenção? O que vai determinar a sua capacidade de memória de trabalho vai ser a sua capacidade de controle de atenção. Ou seja, não tem isso de, fulano tem uma memória. Nesse caso, quando a gente está falando de memória de trabalho para leitura, o que vai importar é a sua capacidade de controlar a atenção. Então, essa é a primeira dica que já vai ter impacto lá quando a gente pensa no processo de leitura e o processo de ensino de leitura, né? Ou estou falando que a capacidade de controle de atenção vai determinar a sua capacidade de memória de trabalho, que é o que vai determinar a sua capacidade de compreender um texto, tem ou não. Ok? Aí vamos continuar nessa citação aqui. As diferenças individuais, ou seja, pegando uma turma de estudantes, o que vai determinar a diferença de Adriana para Simone, no que diz respeito à capacidade de memória de trabalho, essas diferenças se manifestam em tarefas que exigem controle de atenção, em tarefas que exigem monitoramento e correção de erros, supressão de informações que não são relevantes, né? Ou seja, você poder identificar, opa, tem alguma coisa errada nesse texto? Ou, por exemplo, isso daqui não é tão relevante, deixa eu focar no que é central. O que é central ao texto é essa informação. Resolver um conflito entre 2 ações a fim de evitar erros, conflitos nas suas ações enquanto leitor, tá? O que eu vou fazer agora para evitar ter um erro na compreensão? Manutenção do objetivo, esse também é um terceiro ponto muito importante que a gente vai tratar daqui a pouco. E a manutenção do objetivo da tarefa.
nessa memória de trabalho. Ou seja, você tem que ter em mente o seu objetivo e continuar lembrando dele até o final, para que não se perca. E aí, por isso que o monitoramento da compreensão vai ser um dos processos subjacentes à leitura. Tá? Daqui a pouco eu vou falar nisso para a gente falar de metacognição e aí chegar à estratégia metacognitiva da leitura em voz alta e em silêncio. Estou indo muito rápido, gente? Está dando para acompanhar? Vocês querem que eu fale? Deu para entender a relação da memória de trabalho, da atenção, os 3 tipos de conhecimento? Deu? Que bom. Beleza. Qualquer coisa podem escrever. Que bom, obrigada pelo feedback. Então tá, agora eu vou falar de uma proposta de modelo de leitura, né? Lembrando que isso é uma proposta teórica que surgiu lá em 1978. E aqui eu vou abrir um rápido parênteses para falar um pouquinho sobre o status quo das pesquisas em leitura. Eu estava lendo um artigo, não era nem específico sobre leitura, mas que falava sobre o endeusamento que a gente tem atualmente de pesquisas que envolvam ressonância magnética, recursos tecnológicos sobre o funcionamento do cérebro, e a gente endeusa esse tipo de dado e acaba deixando de olhar para dados muito interessantes, como são, por exemplo, os dados de abordagens qualitativas, né? A pesquisa da Simone foi um exemplo de pesquisa que também valorizou bastante dados qualitativos, e aí eu quero falar sobre isso quando a gente pensa em validar modelos teóricos sobre a leitura, porque é claro que, assim como os estudos da linguagem, né, da cognição, sobre a mente humana, normalmente a gente parte de um construto teórico que a gente vai tentar colocar à prova com dados, né, com evidências. Então vamos lá, mas nesse modelo aí, de Kint e Van Dyke, que é de lá de 1978, eles vão retomar o conceito de memória de trabalho, que eu já apresentei para vocês, para dizer que é a memória de trabalho que vai impor limitações cíclicas, e essas limitações cíclicas que vão definir como se dá a compreensão. Uma pausa aqui para emoção, porque eu acho isso tão interessante, porque os estudos da linguagem, especificamente na área da linguística formal, mais relacionados à gramática, eles acabam também caminhando para essa direção. Então, quando a gente pega, por exemplo, os frutos das pesquisas para a galera aí de letras, né, da linguística gerativa, que tenta explicar como que o ser humano consegue desenvolver a linguagem, né, esse mistério, com poucos dados, diferentemente de outras espécies, como que ele vai desenvolver isso e por que as regras da linguagem, regras gramaticais são assim, a memória de trabalho também passa a ter um peso gigantesco, ou seja, tudo que a nossa mente humana é capaz de produzir são formas de subterfúgios a essas limitações cíclicas da memória de trabalho. E na compreensão leitora, isso também vai ser assim. Então, a galera que estudou leitura chegou a essa conclusão até antes, né? E aí, nesse processo, os autores eles vão propor 3 operações, pessoa de letras, né, que faz 3, indicando 2, 5, 3 operações mentais balizares da compreensão. Então, a gente vai ter como primeira operação a organização das proposições. Proposição, eu estou falando de semântica, tá, gente? Então, a organização das proposições de um texto em um conjunto coerente. Ou seja, você vai pegar diferentes proposições, você observa que o autor faz no nível microtextual, então microproposições, e vai observar um conjunto coerente entre elas. Essa é a primeira operação mental basilar da compreensão. A segunda seria a redução do significado do texto à sua essência. Isso diz respeito, eu até coloquei aí, eu mantive o termo em inglês, que eu acho muito legal, gist. O que é gist? Gist diz respeito é como se fosse aquele cheiro, sabe aquele ditado que diz, foi embora, só ficou o cheiro, só deixou o cheiro? É exatamente isso. Então, o texto, você não está mais com o texto na sua mão, mas o gist, o que ficou do texto para você? Qual foi o cheiro que ficou para você? O que você lembra? Como você reduz esse entendimento do texto
em uma sentença, por exemplo, né? Para vocês entenderem essa segunda operação mental. E a última operação mental é a geração de novos textos pelos leitores. Então, a gente está falando aqui dessa postura ativa do leitor, de com base nessas duas operações anteriores, né? De organizar as proposições e reduzir o significado, ele vai mostrar, vai criar um texto dele, né? De como ele compreende esse texto. Identificando relações sequenciais que não são necessariamente lineares, né, e temporais. A gente está falando de diferentes possíveis relações sequenciais entre essas proposições. Então, ele vai observar relações sequenciais e de sobreposição entre as proposições. Então, só para ficar claro aí o que a gente está entendendo por proposição, é a representação na forma de ideias do que está lá na base textual semântica da linguagem do texto, né? Então, é o que você disseca desse texto, pegando da microestrutura textual. Então, vamos pensar lá num parágrafo, você vai dividindo ideias pequenas para alcançar a ideia macro desse texto. Tranquilo até agora?